Olá, crianças, tudo bem? Maravilhosos e maravilhosas. Vamos lá. Vamos para a nossa correção da atividade de História. Lá na página 80. Pega aí o livro para a gente conferir as nossas respostas, tá? Na primeira questão, nós temos, ela pergunta, são várias perguntinhas. Na letra A, ela pergunta quais são as pessoas que são líderes da tribo. Gente, a tia falou que as tribos indígenas, elas não eram aleatórias, elas tinham um líder, uma pessoa que cuidava, que dava orientação, né? E direcionava as atividades. Então, essas pessoas, elas eram chamadas de pajé ou caciques, era o nome que eles recebiam, tá bom? Com os indígenas, como os indígenas preservam a natureza? Como é que acontecia a preservação da natureza por parte dos indígenas? Eles acabavam eles utilizavam muito da natureza, muito do material natural, mas eles só retiravam da natureza o que era necessário. Eles não retiravam mais, eles não faziam comercialização. Tudo que eles usavam era para o bem próprio e eles usavam de forma consciente. Eles só tiravam o que era necessário para a sobrevivência, tá bom? Na letra C, ele pergunta, os indígenas fazem seus objetos usando as matérias-primas da natureza. Pede para você listar 3 objetos. Vocês vão citar 3 objetos. Qual é o material que era utilizado por ele? Nós temos as canoas, os arcos, as flechas, os cestos, as ocas, entre outros, né? Aí a tia deu só uma sugestão, essa resposta aí é pessoal, vocês podem estar colocando 3 coisas que vocês viram que os indígenas utilizavam, que a natureza era a matéria-prima. Continuando, nós vamos para letra D, que ele pergunta como são chamadas as crianças da tribo. As crianças da tribo, elas recebiam o nome de curumins, era uma forma dele chamar crianças, eles chamavam de curumins. Assim como nós temos outras regiões no Brasil que chamam criança de piá, de guri, né? As mulheres da tribo são responsáveis pelo quê? O que é que as mulheres da tribo elas faziam? Elas eram responsáveis pela comida, pela colheita do plantio, para cuidar das crianças, né? Vocês podem estar citando essas coisas que eram as funções das mulheres nas tribos indígenas. Indo para a segunda questão, ela pede para observar a imagem e relacionar as transformações na cultura indígena decorrente do processo de colonização. E vocês vão dar a opinião de vocês, né, conversando com os professores e colegas. Nós não tivemos esse momento de conversar professores e colegas. Mas aí, por essa imagem, nós podemos perceber que os indígenas, antes, eles viviam de uma forma bem primitiva, podemos dizer, né? Eles viviam na natureza, num espaço mais florestal, eles se alimentavam mais de tudo que era retirado da natureza. Muitas tribos ainda mantêm isso. Mas os indígenas, eles não pararam no tempo, o mundo evoluiu, as coisas evoluíram e eles também começaram a se especializar em alguns trabalhos, né? Aí nessa imagem nós temos os indígenas que eles estão realizando um trabalho com ferramentas não mais tão primitivas, né? Então os índios estudaram, os índios eles têm índio na política, tem índio como professor, o índio na universidade se formando, fazendo medicina. Eles acabaram acompanhando as transformações e as mudanças do tempo e acabaram se especializando, né, em alguns trabalhos trazidos pelos colonizadores, tá bom? Continuando, nós vamos para a terceira questão, que ele pergunta, marque e escreva a resposta que correspondem às alternativas, correspondem corretamente a cada alternativa a seguir. Aí ele diz, nossas ocas viviam, muitas, poucas ou novas famílias? Muitas famílias viviam nas ocas, né? Os indígenas se organizavam em grupos, em tribos ou equipes? Muito bem, elas se organizavam em tribos.
Tá correta a sua resposta. As tribos se dividiam em aldeias ou tabas. Existiam em cada aldeia um instrutor, um chefe ou um professor? Um chefe, muito bem. O chefe da aldeia deveria ser escolhido entre os... Não tinha chefe mulher. O chefe eram os homens mais velhos da tribo, certo? Na quarta questão, ele pede para ler o depoimento de um líder do povo tupi-guarani. Ele diz, de Tupaí, de tribo Guarani, não queremos emancipação nem integração, queremos os nossos direitos de viver. Jamais o branco compreenderá o índio, queremos um povo livre como antigamente. O índio era está cercado, amordaçado por uma burocracia que não funciona, por isso nós vamos a campo. Muito forte essa declaração de Tupaí, né, que é uma indígena tupi-guarani, e é mais para vocês estarem fazendo a leitura, né, interpretar que os índios, esse sistema capitalista e democrático que nós temos é diferente do sistema organizacional dos índios. Então, a forma dele organizar o povo, de se tratarem é diferente. E eles estão dizendo que o índio está amordaçado, não que ele está vedado, mas que ele está sem ter o que fazer nesse sistema, né? O sistema está aprisionando as ideias, a vida, o modelo de vida que foi construído durante muitos anos. Então, eles vão a campo pelo direito deles de serem livres. Na quinta questão, ele pede para realizar uma pesquisa em livro ou na internet sobre as religiões afro-indígenas e citar algumas. Essa questão é pessoal, vocês estarão fazendo uma pesquisa, né? E vão citar algumas características das religiões afro-indígenas, africanas e brasileiras no Brasil. Eu estou aguardando ainda, tá bom? Vamos para a sexta questão, na página 82, a nossa última, que ela diz: leia as afirmações e escreva C se você concorda e N se você não concorda. O curandeiro conhece diversos rituais, assim como o poder da cura das ervas e das plantas. Eu concordo. Nenhum indígena acredita que o pajé tem poderes? Eu não concordo. Eles acreditavam sim que eles tinham poder, porque para os indígenas o conhecimento era um poder. E na verdade né? Nas tribos brasileiras, os indígenas acreditam que a natureza é algo vivo? Sim, a natureza era viva e eles respeitavam cada elemento da natureza, porque eles achavam que conforme eles respeitassem, eles também seriam respeitados. A religiosidade nas tribos está ligada ao artesanato? Não, o artesanato fazia parte das vivências, mas não da religiosidade dele. Nas aldeias, existem 2 líderes, o pajé e o cacique? Sim, né? Concordo. Aí você vai colocar C se você concorda e N se você não concorda, tá? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. A gente vai dar continuidade no restante das atividades, tá? Um beijo para vocês. Confiram as respostas e refaçam só se for preciso.